Queridos sobrinhos, resolvi me aposentar e vou viajar o mundo. Mas deixo a minha fazenda para vocês. Gostaria que cuidassem dela com muito amor. Lembro dos dois brincando felizes quando eram menores. Se vocês não quiserem, podem vender. Vocês decidem. Mas não se esqueçam que a fazenda guarda tesouros riquíssimos. Com amor, Tia Lampejo. Oi, meus senhores! Lembram daquele meu sonho de ter uma fazenda perfeita, cheia de animais, plantações, floresta e tudo de mais lindo? Então, esse grande dia chegou. Mas meu primo aqui, JP, tá querendo estragar tudo. O urbaninho aqui tá querendo vender a fazenda que a nossa tia deixou pra gente cuidar. Ou vender. Sabe, uma oportunidade dessas. Eu não sei porque ele tá querendo vender. Você não sabe por quê, Dininha? Olha isso aí, pessoal. Onde lá isso aqui é a fazenda dos sonhos, isso aqui é um pesadelo, isso sim. Tá, a fazenda tá um pouco caidinha. Um pouco não, ela não serve pra mais nada. Não, primo, aí também não, né? A gente consegue dar um jeito. Inclusive, a tia deixou esse livro aí, disse que pode solucionar todos os nossos problemas. Você acha que esse livro vai solucionar todos os nossos problemas? Sério? E outra coisa, você não tá curioso pra descobrir aquele tesouro que a tia falou que tem por aqui? Não sei, talvez. Mas como? Porque assim, eu não faço a mínima ideia por onde começar. Eu acho que o melhor jeito é a gente ler esse livro que ela deixou pra gente. Tá. Nossa, que estranho. O que é isso aqui? Nossa, credo, né? Que coisa velha. Pera, primo. Se a tia deixou pra gente, deve servir pra alguma coisa. Aperta ligar ali então, prima. Quem ousa atrapalhar o meu descanso? Ai, meu Deus! Os novos fazendeiros ou seriam os fazendeiros novos? Quem é você? Horas, quem sou eu? Eu sou a solução de todos os seus problemas. Eu sou o oráculo mais renomado, mais conceituado, mais entendido do agronegócio e todo o seu universo. Mas pode me chamar de Chico. Prazer. Então você entende mesmo de agro? Olha pra minha cara. Eu sou o Google do agro. Mas vai, manda aí, vai. O que vocês estão precisando, hein? Vai. Ai, que bom. Então, você pode explicar pro meu primo o quanto o agronegócio é importante? Então, esse cabra da cidade não sabe o que é agro, é? Tá, então, vem comigo. O agro é enorme. Ele é toda uma cadeia produtiva relacionada e integrada à agricultura e à pecuária. Ou seja, é tudo o que a gente precisa para produzir as culturas agrícolas. Aí você vai me perguntar, culturas agrícolas? Sim, as culturas agrícolas são o que plantamos, cultivamos e depois colhemos, como o feijão, o milho, o alface, a couve, ou as frutas, tipo a maçã, a banana, a melancia. E além disso, a criação de espécies animais de produção, tipo o boi, a cabra, os porcos, os peixes, eles também fazem parte da cadeia produtiva do agro. Certo, mas o que isso significa? Presta atenção aqui que o Chiquinho vai explicar melhor. A cadeia produtiva do agro inclui diferentes tipos de negócios, inclui a produção de diversos produtos e um monte de profissionais que fazem parte dela. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim, o agro está dividido entre o antes, o dentro e o depois da porteira. Vamos pensar na fazenda de vocês. Para plantar, vocês vão precisar de sementes, adubo, ração, e para isso temos indústrias que produzem tudo isso. Temos também as indústrias que fazem aquelas máquinas maneiras que são usadas para ajudar aí na fazenda. Além das empresas que desenvolvem tecnologia, pesquisa e também das universidades. Esses são todos exemplos de categorias que fazem parte do antes da porteira. Já o dentro da porteira são os produtores mesmos, ou seja, os fazendeiros que plantam ou criam os animais na fazenda. E o que está depois da porteira? São as cooperativas ou indústrias de alimentos que vão comprar os produtos produzidos na fazenda. Até mesmo os supermercados e restaurantes são parte dessa cadeia. E é claro, não podia faltar você, consumidor final.
todos nós fazemos parte dessa cadeia do agronegócio. Ah, entendi. Então, tudo que começa no campo e tá nessa cadeia é considerado agro. Bim! Certa resposta! Menina esperta, olha, eu acho que a gente vai se dar bem, hein? É exatamente isso. O agro representa mais de 30% do PIB do Brasil. Ele é tão importante, pois esse setor, o nosso setor, que alimenta o Brasil e o mundo. E aí, gostaram? Para mais dicas, é só apertar o play, viu, bebês? Agora, deixa eu voltar pro meu descanso, tá? Tchau! Viram só, seguimores, o agro é realmente muito importante. E você curtiu? Acho que sim, mas deixa eu ver se eu entendi. Nessa cadeia toda, como a fazenda é nossa, nós estamos dentro da porteira, é isso? É isso mesmo. Então você topa? Vamos tocar essa fazenda juntos? Ainda não sei, talvez. Eu já tô até imaginando. Essa fazenda aqui vai ser a nossa fazenda dos sonhos. Ó, eu tô pensando nesse setor aqui, a gente pode colocar uma lavoura. Aí aqui a gente pode colocar os animais, tipo assim, ovelha. Calma, né? Porque, primeiramente, olha esse solo aqui, Dininha. Tá cheio de mato. Será que cresce alguma coisa aqui? Não sei. Eu sei que dá pra dar um jeito. E eu conheço alguém que pode ajudar a gente. Eu vou ligar. Cadê? Aqui. Oiê! Fala aí, pessoal, beleza? Será que você pode ajudar a gente? Você sabe me dizer como é que se prepara um solo? Você sabia que o bom preparo do solo é super importante para a lavoura? É nele que as plantas encontram a água, os nutrientes necessários para poder crescer, tá certo? Além disso, ali no solo se encontram os elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e outros absorvidos pelas plantas. Só que antes de plantar, é preciso fazer uma análise dos macro e micronutrientes, o que tem ali no solo, pois nenhum nutriente pode faltar ou estar em excesso. O solo precisa estar equilibrado. Depois disso, vocês podem enviar a amostra do solo para os laboratórios, para que os laboratórios possam fazer essa análise, beleza? Ô, primo, então vamos fazer essa análise, né? Vocês podem estar perguntando assim, mas é só isso, professor? Não, além de estar com todos os nutrientes necessários, é preciso entender como plantar de uma forma que busque diminuir o impacto da agricultura no solo. Então não vou mexer o solo, vou diminuir a erosão, e uma técnica excelente para isso é o plantio direto. Bom, então agora que o nosso solo já tá pronto, é só a gente plantar, né? Bora nessa. Calma, prensadinha, o especialista aqui deve ter mais dicas, né? E como é esse plantio direto? Plantio direto é um sistema no qual o plantio ocorre sem revolvimento do solo, ou com mínimo revolvimento. Seguimores, foi cansativo preparar esse solo, viu? Mas eu tô bem feliz com o trabalho que a gente fez. Foi divertido, vai. Meu Deus, Seguimores, tá acontecendo, o primo tá concordando. Ai, a gente já deu o pontapé inicial pra nossa fazenda dos sonhos. Também não é bem assim, né, prima? Eu ainda não sei. Até porque, onde será que tá aquele tesouro da tia? E outra, agora que a gente preparou o solo, o que a gente vai plantar? Ô primo, não dá mais pra gente adiar essa decisão. Daqui a pouco vem a época das chuvas. Eu sei, você tem razão, prima. Mas é muito difícil saber o que plantar. Ia ser legal se a gente plantasse café. Pra beber o nosso próprio café, ou sei lá, laranja pra fazer o nosso próprio suco. Não? Imagina a gente ter o próprio milho pra fazer esse bolo super gostoso. Então, mas como que a gente pode decidir o que plantar? Sendo que são tantas opções. Primo, eu já sei, pega o controle. Eu acho que o Chico pode ajudar a gente. Boa. Olá, meus queridos fazendeiros! E aí, Chico, beleza? Então, tem como você ajudar a gente a decidir o que plantar? Ah, menino,
Essa decisão é crucial, hein? Mas aqui, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que existem muitos tipos de sementes. E quais são os tipos de sementes existentes? Vai. Pega o caderninho, aproxima aqui que eu vou mostrar algumas delas para vocês, tá? A gente tem 5 tipos de sementes. Os nomes são complicados, então presta atenção, hein? As amiláceas são as sementes que produzem o milho, o arroz. Já das oleaginosas derivam o girassol ou o gergelim. Daí, a gente tem as aleuro-amiláceas, que produzem o feijão e a ervilha. E as aleuro-oleaginosas, que produzem soja e algodão. Eita, nominhos difíceis, hein? Mas por último, uma com nome mais fácil. São as córneas, que produzem o café. Existem as sementes crioulas, que são as sementes tradicionais geradas pelas próprias plantas. Mas também existem as sementes transgênicas. São as geneticamente modificadas para terem mais resistência a pragas e a doenças comuns nas lavouras. E como não é ou 8 ou 80, a gente tem também as sementes híbridas. Elas são produzidas quando a gente pega 2 sementes puras e cruza uma com a outra. Daí, elas dão origem a essa semente híbrida, que vai produzir plantas mais fortes e vigorosas. Meu Deus, tem muito tipo de semente mesmo. E não é que é, JP? E ainda tem essa. Para cada tipo de semente, tem um tipo de solo ideal, para que elas cresçam lindinhas e fortes. Ô Chico, e quais são as culturas mais produzidas aqui no Brasil? Ah, Dininha, olha, a gente é campeão em muitos produtos. Dá só uma olhada aqui quais são os maiores produtos agrícolas plantados no Brasil. A soja, campeã. O milho, delicinha. A cana-de-açúcar, docinha. O café, porque brasileiro não vive sem café. É ou não é? A gente também planta muita laranja, algodão, cacau. Nossa, a lista é longa. Vocês sabem quantas toneladas de produtos agrícolas a gente produz ao ano? Hein? Mais de 250 milhões de toneladas. E eu falei milhões. Mas não é só de milho não, hein? A gente também produz tanto cereais como leguminosas e oleaginosas. E é por isso que a gente é considerado uma das grandes potências mundiais em produtos agrícolas, tá, queridinhos? Se eu fosse vocês, eu cuidava bem dessa fazenda aqui, hein? Agora, me deixa voltar a descansar, tá? Tchau! Oi, meus seguimores! Nossa, tá muito difícil. Eu e o primo estamos aqui perdidinhos, sem saber qual semente plantar. Ô, prima, chegou mensagem da tia no celular, ó. Deixa eu ver. Queridos sobrinhos, fico muito feliz em saber que decidiram por cuidar da fazenda. Eu sabia que podia contar com vocês. Se estiverem com dificuldades para achar o tesouro, lembrem-se que ao tomarem uma decisão, nem sempre precisamos seguir o caminho A ou B. Às vezes, o melhor caminho é o C. Boa sorte, meus amores. Qualquer coisa, tô por aqui. Estou de olho em vocês, hein? Primo, é isso? O quê? Você descobriu onde está o tesouro? Não! A gente não precisa plantar só um tipo de semente. A gente pode plantar vários tipos de semente em diferentes lugares da fazenda. Nossa, verdade. Então vamos plantar de tudo. Sim! Por que a gente não pensou nisso antes? Ô, prima, tem um jeito mais fácil de plantar isso aqui, não? Já sei! Eu conheço a pessoa certa que pode ajudar a gente. Aqui. Oi, pessoal! Oiê! Será que você pode dar algumas dicas pra gente de como fazer um plantio? Então, vamos lá. Para fazer o plantio, primeiro vocês precisam ficar atentos à época certa de cada cultura. Vocês sabem o que é safra, safrinha ou entre safra? A safra é quando o plantio é feito com as chegadas da chuva. É nesse período que a gente tem condições climáticas mais ideais para o desenvolvimento. É no caso da soja que nós temos aqui plantadas e se desenvolvendo, que se inicia ali em outubro, plantio, novembro até dezembro.
Depois a gente tem a segunda safra, ou chamada safrinha, que normalmente essa produção é um pouco menor devido às condições climáticas, que chove menos e a temperatura é um pouco mais alta, ok? Então, elas podem ocorrer nos meses de janeiro, fevereiro e março. E aí a gente tem um exemplo disso, o milho safrinha, que nós temos a palhada aqui desse milho que foi plantado na safrinha. Logo após isso, a gente tem a entre safra, que é um período que muitas culturas, muitas áreas ficam em pousio, esperando novos plantios. Nossa, muito legal. Estamos na época certa para a safra então, né? Mas me diz aqui, como que a gente pode agilizar nosso plantio? Agora eu vou mostrar para vocês os maquinários que fazem o plantio, tá? Aqui nós temos a semeadora, que ela abre o sulco e instala a semente dentro do sulco de plantio, ok? No caso, no exemplo, soja, feijão, milho. E a gente tem outros exemplos também, que são as máquinas plantadeiras, que fazem o plantio de bulbos, tolhões, no caso de cana, mandioca e batata. Nossa, seguimores, vocês viram quantas coisas legais dá pra gente plantar? E ainda mais, o quão divertido pode ser trabalhar no campo? Viu só, primo? Tem muita coisa legal pra fazer aqui. Mas eu ainda não tô 100% convencido não, tá? Depois que a gente encontrar o tesouro, talvez eu ainda queira vender. E primo, olha aqui. Essas são as primeiras mudinhas do nosso plantio. Elas são tão lindas, tão verdinhas, tão... Secas, né? Oh, não! Folha seca, não! Ai, primo, passa essa água aí. Essa busca pelo tesouro me deu uma sede. Nem me fale, prima. Esse clima quente seco não tá fazendo bem pra ninguém, viu? Nem pra gente, nem pra nossa plantação. Ai, nem me fale, primo. A gente vai ter que recorrer a uma técnica que eu acho que vai ajudar a gente na nossa lavoura. O quê? Simpatia pra chover? Não, né, primo? Na agricultura tem uma técnica que eles usam muito. Ela se chama irrigação. Irrigação? Uhum. Você tem certeza sobre esse sistema de irrigação, hein? Eu não sei como ele funciona, não. Mas eu acho que o Chico pode ajudar a gente. Pô! Rapaz, tá calor demais, gente. Ai, mas vai. Manda aí, meus queridos. Qual que é a boa de hoje, hein? E aí, Chico, tudo bem? Então, tem como você explicar pra gente sobre esse sistema de irrigação? Menino, você tá ficando esperto, hein? Olha, gente, com esse tempo maluco, a irrigação é uma ótima ferramenta pra gente controlar a quantidade ideal de água que a gente coloca na lavoura. E o mais importante, ela ajuda a gente a usar a água de maneira mais sustentável. Mas atenção, hein? Atenção! Irrigar não é só jogar água no solo, não, hein? Vocês precisam planejar e estudar qual é a melhor técnica para a lavoura de vocês. Também não pode errar na aplicação de quantidade de água, não. Nem mais e nem menos. Não vamos desperdiçar, hein, galerinha? E como a gente pode fazer esse estudo? Menino, olha, você vai gostar dessa, tenho certeza. A agricultura hoje em dia é toda high-tech. Existem uns sensores ótimos que podem ajudar a gente na monitoração da lavoura. Chega mais para vocês saberem como eles funcionam. Primeiro, a gente pode colocar sensores em pontos estratégicos da lavoura para criar uma rede de monitoramento. Alguns sensores vão nos dar informações sobre localização, como a latitude, a longitude e a altitude do nosso terreno.
Tem também sensores ópticos que vão nos ajudar a medir as propriedades do solo. Os mecânicos vão nos dar informações sobre as raízes e sobre a quantidade de água que tem ali. Os sensores capacitivos emitem impulsos elétricos que nos informam sobre a umidade do solo. E também tem o sensor que ajuda no monitoramento do clima. É como se a gente montasse estações meteorológicas dentro da fazenda para ajudar a cuidar melhor do nosso solo e da irrigação. É isso aí, gente. Eu já fiz a minha parte. Agora é com vocês, tá bom? Até mais, hein? Nossa, quantos dados esses sensores conseguem captar, né? É mesmo, primo. Então bora instalar esses sensores, analisar os dados e adotar o melhor sistema de irrigação para nossa lavoura. Então bora! Ô primo, agora que a gente já colocou os sensores em toda a nossa propriedade, será que eles podem ajudar a gente a achar o tesouro perdido? Olha, prima, tesouro eu não sei não, viu? Mas pelo que eu tô vendo, os sensores detectaram alguma nascente por perto, ó. Você tá brincando, primo? Ué. Então bora tomar banho no rio! Não, é. Bora! Nossa, primo, mas cadê o rio? Tá tudo seco por aqui. A gente não pode deixar essa área assim. E o que a gente faz? Eu conheço alguém que pode ajudar a gente. Eu vou ligar. Aqui. Oiê, tudo bem? Olha que tá tudo muito seco. Será que você pode ajudar a gente? Fala, pessoal, tudo jóia? Parece que vocês estão precisando de uma ajudinha com as matas ciliares aí da fazenda, né? O que são matas ciliares? As matas ciliares são formações vegetais que ficam nas margens dos rios, lagoas, nascentes, como é o caso dessa daqui. E a sua principal função é a preservação do solo, dos recursos hídricos, também da fauna e da flora. Caramba, as matas ciliares são super importantes mesmo. Pois é. E por conta disso, as matas ciliares são consideradas pelo Código Florestal Brasileiro como áreas de preservação permanente, também conhecidas como APPs. E as suas principais funções são proteger as beiras dos rios contra erosões, deslizamentos, proteger as nascentes, além da fauna, flora e também a biodiversidade. E como é que a gente pode recuperar a nossa mata ciliar? Aqui vai alguns métodos que vocês podem usar. O plantio total, que é o plantio de todos os indivíduos florestais com espaçamentos uniformes por toda a área que precisa ser recuperada. O enriquecimento, que é o plantio de alguns indivíduos florestais para aumentar a diversidade das espécies pré-existentes. A regeneração natural, que é nada mais nada menos do que dar condições ambientais para que a floresta se regenere por si só. E os sistemas agroflorestais, que são sistemas de uso e ocupação do solo, em que plantas lenhosas perenes são cultivadas em associação com plantas arbustivas, herbáceas, com culturas agrícolas e até com animais. Nossa, muitíssimo obrigada, viu? Salvou a gente, né? Demais. Tchau. Seguimores, vocês não sabem o que aconteceu. Ao invés da gente achar o tesouro perdido da tia, a gente achou uma nascente na nossa fazenda. É verdade. Eu nem sabia o quanto era importante a água. Não só pra lavoura, mas pra toda a biodiversidade da fazenda, né? Quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia, né? Tem esse detalhe. Mas ainda bem que os nossos sensores nos ajudaram a detectar, né? E agora a gente consegue literalmente monitorar toda a fazenda. É isso aí. Aliás, a mata ciliar já tá dando resultado, né? Aí. Só faltam uns bichinhos, né? Pra nossa fazenda ficar completa. Ô, primo, não é possível que você não queira ter animais aqui na fazenda. Olha isso aqui, eles são tão fofos. Deixa disso, vai. A gente acabou de aprender a como fazer uma lavoura e você quer me inventar de criar bicho? É sério? Ah, não. Eu não acredito nisso. Logo você, JP, o amante dos doguinhos e dos gatinhos de apartamento agora tá com medo
pode ter bicho na fazenda. Claro que não. Até parece, né? É que, sei lá, deve dar muito trabalho. E pode ser perigoso. É sério. Perigoso? Perigoso onde? Olha isso aqui. É uma fofura. Tá. Mas pensando aqui, né? Hipoteticamente, se a gente fosse ter animais, por onde a gente começaria? Ai, gente, que gatinho mais fofo! Opa! Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Chico. Você pode explicar pra gente como é que funciona a pecuária? O quê? Vocês estão pensando em criar animais aqui na fazenda? Uhul! Ah, caramba, vai ser lindo, gente! Vai ser maravilhoso, vai ser tudo! Olha, vem, cola na minha que eu vou falar tudo que vocês precisam saber sobre a pecuária. Chega mais, tá? Primeiro, vocês precisam saber exatamente o que é a pecuária. Bom, ela é uma atividade de criação de animais que tem o objetivo de produzir diferentes alimentos e matérias-primas. Por produzir diferentes produtos, vocês precisam decidir se querem fazer uma pecuária de corte, que produz a carne, uma pecuária leiteira, que produz leite, queijo e derivados, ou uma pecuária de lã, que produz a lã. Cada uma delas requer a criação de animais característicos. Nossa, quanta coisa! E quais são as criações de animais mais comuns na fazenda? Menina, tem um montão de animais que são criados nas fazendas, ó. Olha aqui alguns exemplos. Temos as ovelhas, que nos fornecem a lã. E com a lã, a gente consegue fazer cobertor, calçado, roupa, um monte de coisa. E além da lã das ovelhas, a gente pode aproveitar o seu leite e produzir vários tipos de queijos. Delícia, né? Outro animal que é muito comum ser criado nas fazendas são as galinhas. Com elas, produzimos ovos e, quando são abatidas, também fornecem alimentos. Já os porcos, são eles os responsáveis pelo famoso bacon. Mas é deles também que vem o couro. Agora, a criação mais comum é a de vacas. São elas responsáveis pelo leite e as carnes tão famosas dos nossos churrascos. Legal, né? E eu só falei aqui das criações mais comuns. Ainda tem uma lista, enorme de outros animais que podem ser criados na fazenda. Mas eu acho que com essas informações vocês já conseguem começar a de vocês, não é mesmo? Olha, se precisar de mais alguma coisa, é só apertar o botão. Deixa agora eu voltar pro meu vídeo de gatinho, tá? Até mais! Oi, meus seguidores! Estão vendo esse espação aqui atrás? Então, eu e o meu primo, a gente decidiu que a gente vai criar animais aqui na fazenda, né, primo? É, acho que sim. Talvez seja legal, né? E, pessoal, deixa eu perguntar, vocês sabem como a gente pode oferecer uma estrutura para garantir melhor o bem-estar dos animais? Eu não sei, mas eu conheço alguém que pode ajudar Sério? a gente. Então vai. Deixa eu procurar. Achei. Eu vou ligar. Vai. Oiê! Será que você pode ajudar a gente? Você sabe me dizer quais são as boas práticas para o bem-estar animal? Olá, tudo bem? É claro! Você sabia que os animais precisam ser muito bem tratados e isso a gente chama de bem-estar animal? Aqui, eles podem viver livres para expressar o seu comportamento natural. Se alimentam de rações balanceadas, recebem água fresca e sombra. Ah, entendi. E como isso funciona por aí? Segundo a Coordenação de Boas Práticas e Bem-Estar Animal, o bem-estar animal, então, consiste na prevenção de doenças, tratamento veterinário adequado, abrigo, manejo e boa nutrição. Ai, muito incrível. A gente vai fazer tudo isso que você falou aqui na fazenda também, né, primo? Sim, com certeza, vamos sim. Muitíssimo obrigado pela ajuda, viu? Tchau. Um beijo. Oi,
Seguimores! Nossa, deu um trabalhão, mas pelo menos agora a gente sabe que os animais aqui da fazenda estão sendo bem tratados, então já dá um alívio. E eu nem preciso dizer quem foi que ficou mais feliz com tudo isso, né? Ô, prima, eu tenho que confessar, viu? Você tinha razão. Sério, eu tô muito feliz com a fazenda. E olha isso tudo aqui, é lindo demais. Você tá certo, é lindo mesmo. Ô primo, vem logo, vai esfriar. Prima, olha só como são nossas mudas. Grandes, né? Nossa, tão mesmo. Olha que lindas. O que é isso? Ah! Ai, meu Deus. As minhas plantinhas estão tão coitadinhas. Primo, você piorou? Você tá tomando direito os remédios que o médico receitou? Ainda não, prima. Eu tô meio ruim. Então você tem que tomar, né, criatura? Tá bom, mas é a nossa lavoura. Ela tá cheia de pragas. O que a gente vai fazer? Ai, primo, nem me fale, viu? Eu tô desesperada. Se a gente não fizer alguma coisa logo, essas pragas vão acabar com toda a nossa safra. Eu não tô gostando nada disso. Eu falei que era pra gente vender. Ei, calma. A gente vai dar um jeito nisso. Ai! Mosquitinho sem vergonha! Vem aqui pra você ver, hein? Opa! E aí, pessoal, tudo bom? E aí, meus queridos, o que tá rolando, hein? Ih, JP, você não me parece bem, hein? Bom dia, Chico, tudo bem? Será que você pode ajudar a gente? A nossa lavoura tá cheia de pragas. Credo, essas pragas estão por todos os lados, é um saco, gente. Não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas científicas que mostram que por causa das pragas, as perdas nas lavouras giram em torno de 30 a 40%. Sim, 30 a 40% da produção toda. Imagina perder tudo isso. E as nossas plantinhas, tem salvação? Rapaz, olha com quem você tá falando, super tem! Vem comigo para vocês entenderem tudo dessas pragas. Vamos lá. Uma dica para você combater as pragas e doenças é o uso do que chamamos de defensivos agrícolas. E se para cada tipo de doença existe um remédio, a mesma coisa acontece com as pragas. Por exemplo, para combater os insetos, a gente pode usar os inseticidas. Para combater os fungos, podemos usar os fungicidas. Para as ervas daninhas, podemos usar os herbicidas. Para os ácaros, tem os acaricidas. E para os nematóides, que são uns vermes, podemos usar os nematicidas. Caramba, eu nem sabia que tinha tantas pragas e doenças que as plantinhas podiam pegar. Mas olha, é preciso ter cuidado com os defensivos, porque... Chico? Chico? Não. Pode ter acabado a bateria do controle. Você colocou pra carregar, JP? Eu não sei, tudo bem também, tá? A gente já sabe que tem remédio pra salvar a nossa plantação, então vamos correr pra aplicar. Vai, vamos. Pera! Nossa, primo, o que aconteceu? Nossa, primo, eu fiquei com medo de perder a lavoura, eu acho que apliquei mais que o indicado. Ai, a gente vai ter que falar com o Chico de novo. Oi, Chico. Então a gente tava aqui fazendo a aplicação, mas acho que não deu muito certo. Mas eu não acredito nisso, gente. Tem que ter muito cuidado com os defensivos. Eles são que nem os remédios. Da mesma forma que a gente não toma antibiótico sem orientação médica, a gente também não pode usar os defensivos sem a orientação de um agrônomo. Aplicar a dose errada dá tanto problema que pode tornar as pragas mais resistentes e pior, pode prejudicar o meio ambiente. Ai. Ih, lascou então. Mas tem como reverter isso? Tu tem sorte que eu sou entendido, menina. Vem aqui que eu vou explicar como vocês podem resolver esse problemão. O que vocês podem fazer é um manejo integrado da lavoura. Isso torna a agricultura de vocês muito mais sustentável. Aí você me pergunta, o que é manejo integrado, Chico? Vamos lá. O manejo integrado é o uso de várias técnicas como controle químico, controle biológico, rotação de culturas, cobertura de solo, tratamento de sementes e muito mais. Tudo isso é fruto de muita pesquisa. A ciência e a tecnologia têm ajudado e muito a melhorar a nossa agricultura e os alimentos.
Se vocês aplicarem todas essas técnicas, a lavoura tem grande chance de voltar a ficar saudável. Vai na fé. Agora, tchau. Caramba, muito legal, né, prima? Saber que a ciência ajuda a melhorar os alimentos. Muito legal mesmo. E isso me fez lembrar de alguém que pode ajudar a gente. Aqui, ó. Eu vou ligar. Prontinho. Oi! Eu tô aqui com meu primo. A gente tá fazendo a aplicação dos defensivos aqui na nossa fazenda. E eu queria saber, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Fala, Dininha, aqui é Gustavo falando, tudo bem? Como é que tá esse desafio de tocar a fazenda aí? Tô sabendo que vocês estão tendo dificuldade aí com questão de controle de pragas e doenças. Eu trabalho com drone e o drone é uma baita ferramenta. Vocês deviam estudar essa tecnologia, pensar na possibilidade de até adquirir um drone para vocês aí. Ele pode, por exemplo, fazer o sobrevoo, identificar onde que vocês estão tendo falha de plantio, onde tem mato, onde tem doença. E depois, através de um outro drone, um drone pulverizador, ele pode ir lá e aplicar o produto, tá? Exatamente onde precisa. Então, é uma agricultura de precisão. Com isso, você tem economia de produtos, você tem muito mais assertividade no controle. A questão de reflorestamento, o drone pode cuidar disso também, tá? Jogar sementes, recuperar a mata de vocês aí. Então o drone é um assunto muito longo, espero ter conseguido dar uma ideia para vocês aí e espero ter ajudado. Fique à vontade de me ligar aí pra gente conversar mais e boa sorte nessa jornada de vocês aí. E sério, muito obrigado pela dica. Muitíssimo obrigada. Tchau! Nossa, Seguimores, que trabalhão que dá, viu, deixar todas as nossas plantinhas saudáveis. A gente tem que estar sempre atento e sempre recorrendo aos especialistas. Igualzinho quando a gente fica doente. Pois é, até aprendi a lição, viu? Tomei o remédio que os médicos me receitaram direitinho e agora eu tô sarado. Sarado não, né, primo? Olha esse braço de varetinho aqui. Você tá me zoando? Você volta aqui, tá? Nossa, primo. Credo, achei que você tivesse melhorado. Que cheiro ruim, hein? Não foi eu não, hein? Ô, prima, tava vendo aqui a produtividade caiu bastante, viu? Ó, não sei não. Acho que a gente precisa comprar mais animais. Como assim, primo? A gente vai pôr mais animais onde? Ué, tem um monte de mato aí que a gente não tá usando. É só tirar as árvores e fazer mais pasto. Tirar a árvore? Você tá doido? Você bateu a cabeça, né? Só pode. A gente não pode desmatar, não. A gente precisa achar alguma maneira de como aumentar a produtividade, mas sem tirar árvore nenhuma. Bem me quer, ai, mal me quer. Bem... Oh, e aí, galerinha? O que tá pegando hoje, hein? E aí, Chico, beleza? Então, eu e minha prima aqui estamos com um problemão. Tem como ajudar a gente? Né? Sabe, Chico, meu primo aqui tá querendo desmatar parte da floresta da nossa fazenda. Vê se pode. Ô, menino, pode não, hein? Eu não ensinei isso pra vocês, não. Que maluquice é essa? Chega mais que tem umas coisinhas que vocês precisam saber antes de qualquer coisa. Aqui no Brasil tem um código florestal muito rigoroso. Esse código diz que as propriedades rurais têm que ter uma reserva legal. Essa reserva é uma parte da fazenda onde a gente tem que preservar a vegetação natural. Essa reserva pode chegar a 20% da área da fazenda ou até 80% nas áreas da região da Amazônia. Muito bacana, né? Mas o que não é legal é o desmatamento ilegal. A gente precisa combater esse tipo de crime. Desmatamento ilegal é crime. A gente precisa cuidar das nossas florestas. Mas, Chico, como é que a gente consegue aumentar a produtividade, mas sem desmatar? Ai, garotinha! Vem comigo que eu vou te ensinar uma tecnologia revolucionária. A pecuária intensiva. Chega mais. Existem dois tipos de pecuária. A extensiva e a intensiva.
A extensiva é uma técnica antiga e ultrapassada que degrada o solo, fazendo com que se desmate mais áreas para abrir novo pasto. Ou seja, ruim. Já a pecuária intensiva, além de aumentar a produtividade, não há necessidade de desmatar mais floresta. Se liga só como ela funciona. Na intensiva, a gente faz um piqueteamento e um manejo rotacionado do pasto. A gente divide a área que temos em várias partes e usamos uma de cada vez. Assim, o gado ganha peso mais rápido e o solo tem mais tempo para se recuperar. Com essa técnica, o custo cai e a produtividade chega a aumentar 200%. Viu como é que dá para aumentar a produtividade sem desmatar? Nossa, Chico, muito bom. Muito obrigada pelas dicas. A gente vai usar tudo isso que você falou aqui na nossa fazenda. É verdade. Até mais. Ai, que orgulho de vocês! Mas, ó, gente, até a próxima, tá? Tchau! Bem, Mica. E aí, seguidores? Meu, vocês viram que legal? Com a tecnologia conseguimos aumentar a produtividade e também ajudar o meio ambiente. Sério, é realmente muito fascinante esse mundo, né, prima? É mesmo. Eu também não conhecia esse tanto de tecnologia, mas que bom que tá ajudando a gente, né, a cuidar das nossas florestas. Com certeza. E, prima, chegou mensagem da tia. O que ela mandou? Queridos sobrinhos, em alguns dias vocês vão encontrar novas dicas sobre o tesouro da fazenda. O que será que é isso? Não sei. Sabe, primo, eu não sabia que ia ser tão difícil assim tocar uma fazenda. A gente resolve um problema, depois aparece outro, depois outro. E o tesouro da tia? Cadê? E a dica que ela falou que ia aparecer nem apareceu, sabe? Eu tô ficando de saco cheio, eu não... Prima, olha isso aqui. Deu certo. Tá na hora de colher. Oi, seguidores! Chegou o dia mais aguardado por todos nós de todos os tempos, o dia mais espetacular, o dia da colheita! Será? Claro, primo! Olha esse trigo, ele tá todo bonito, todo dourado. É, mas quem garante que se a gente não esperar mais um dia, ele não vai estar maior e mais bonito? É sabido, primo. Não é não. É sim! Não é não. É sim! Alguém ligou. Quem? Oi? Ô pessoal, não precisa brigar não, viu? Tem um jeito certo de vocês saberem a hora da colheita. Viu? É mesmo? É. Como assim? O primeiro passo é identificar para que vocês querem o produto. Um exemplo, se for o milho. Ah, eu quero para grão, então vocês têm que colher ele seco. Não, eu quero comer o fruto do milho, então vocês têm que colher ele verde. O soja, para identificar, ele começa a amarelar as folhas e começa a secar muito rápido. E você também tem que tirar a umidade para você saber se está na hora da colheita ou não. Já nas hortaliças, é extremamente importante colher na hora certa. É ali que aguça os sabores, a aparência da hortaliça, certo? E outro detalhe, depois de colhida ela ainda continua amadurecendo. Uma última dica, cuidar muito do sistema meteorológico, pois ele influencia muito na colheita. Pode umedecer muito a lavoura e você acabar perdendo produtos. Nossa, é muita coisa mesmo que a gente precisa saber antes de colher.
Seguimores, essa colheita foi cansativa, viu? Nem me fale, prima. Mesmo com o auxílio das máquinas, é preciso trabalhar duro para não ter perdas. Mas agora vem a recompensa. Olha esse tanto de coisa gostosa pra gente se deliciar. E aí, bora? Atacar! Muito bom. Delícia! Comendo. Tava bom demais da conta, primo. Eu comi demais. Prima, eu não tô conseguindo nem fechar o botão da camisa. Mas, primo, o que a gente vai fazer com tudo isso? Nossa, prima, nossos vizinhos ficaram tão felizes em receber a produção, né? Agora só falta distribuir todo o resto, né? Tem muita coisa, né? Primo, se a gente não entregar, tudo isso vai estragar. A gente não pode desperdiçar esse tantão de É comida. verdade, ainda mais com tanta gente passando fome. Mas também, pra quem mais a gente pode distribuir tudo isso? Não faço ideia, primo. Vamos falar com o Chico? Pode ser? E aí, rapaziada? Belezinha? Tô no meio da minha corridinha, mas manda aí. O que tá rolando? E aí, Chico? Então, a gente tá com um problemão. Você consegue ajudar a gente? A gente não sabe pra onde levar toda a nossa produção. Como é que a gente faz? Ih, rapaz, tô ligado, ó. A distribuição é uma parada super complexa. Mas fica tranquilo, porque o Chiquinho aqui vai descomplicar. Primeiro, vocês precisam armazenar a produção de vocês. Nas fazendas, os grãos podem ser armazenados em silos, armazéns ou depósitos. Já as frutas e hortaliças, elas podem ser armazenadas nas câmaras frias. E também tem as indústrias de armazenagem, que usam técnicas de processamento e embalagem que prolongam a vida útil dos alimentos. Essa armazenagem aí é crucial para que os alimentos cheguem com qualidade para os consumidores finais. Então a gente precisa comprar silos e armazéns, prima. Então bora! É isso, bora! Troca isso, troca. Pronto. Ai, que não, deixa eu... Chico. Ô, Chico, então, tá tudo instalado. Mas e agora? Pra quem que a gente vai distribuir? Ih, tem uma galera aí, ó. Dá só uma olhada em todos os setores que fazem parte da cadeia de produção de alimentos. Se liga. A cadeia de produção de alimentos são todas as partes envolvidas na distribuição dos alimentos. Funciona assim. Os fazendeiros vendem seus produtos para os distribuidores e atacados, que são aqueles mercados que vendem grande quantidade de um produto só. Daí, esses distribuidores e atacadistas revendem para os supermercados, mercadinhos e feiras livres. E daí, os supermercados, mercadinhos e as feiras vendem para nós, os consumidores finais. Ai, gente, já tava me esquecendo onde é que eu tava com a cabeça. Outro agente que ajuda na distribuição são as cooperativas. Elas são organizações que juntam pequenos e médios produtores e juntos eles se ajudam na distribuição dos seus produtos. E os pequenos e médios produtores fazem parte da agricultura familiar, né? Tim. 50 pontos para JP. Tá ficando entendido, hein, menino? É isso aí. Dá só uma olhada em como a agricultura familiar é maneira.
Os agricultores familiares são pequenos produtores rurais que também fazem parte da cadeia integrada do agronegócio. Eles são responsáveis por grande parte da produção das verduras, frutas, ovos e leite e, por isso, são muito importantes para a economia local. Nossa, realmente, a agricultura familiar não é só importante para o Brasil, mas para o mundo, né? Isso mesmo, mais 50 pontos, JP. Agora que vocês já estão espertos, deixa eu voltar para minha corridinha, tá? Então, tchau! Ô, primo, então a gente já tá pronto pra distribuir, né? É, eu também acho. Bora? Bora! Vambora. Foi cansativo, mas a gente conseguiu distribuir toda a nossa produção. Ô, prima, peraí. Tava fazendo as contas aqui e olha, boa parte do que a gente produziu foi desperdiçado. Não, primo, não é possível. Né? E agora, o que a gente vai fazer com todo esse desperdício? Não sei. Mas peraí que eu acho que eu sei quem resolve. E aí, tudo bem? Beleza? Então, a gente tá com um problema aqui, tem como ajudar a gente? Acontece que boa parte do que a gente produziu foi perdido ou desperdiçado. O combate à perda e os desperdícios vai ser variado segundo a parte da cadeia de produção que a gente está olhando. Então, se for no campo, se for na produção agropecuária, a gente vai combater utilizando boas práticas agrícolas, boas práticas de manejo, com utilização adequada e racional, se for o caso, de defensivos e fertilizantes. Usar um transporte também adequado, refrigerado, segundo o tipo de produto, com embalagens que não danifiquem demais os produtos. No varejo também uma exposição adequada do produto ao consumidor. E, finalmente, na casa do próprio consumidor. O consumidor pode planejar melhor as suas compras, aquilo que vai consumir e comprar a quantidade necessária ao seu consumo, de forma que não sobre nada para ser jogado fora. Uma das formas também interessantes para fazer esse combate ao desperdício é encurtar essa cadeia de distribuição, essa cadeia de produção, é fazer com que a produção no campo fique mais próxima do consumidor final. Bom, beleza, muito obrigado, viu? Obrigada. A gente já sabe o que fazer, né? E aí, seguimores, com muito trabalho e ajuda da tecnologia, conseguimos diminuir o desperdício. Então, acho que estamos indo pelo caminho certo, né, prima? Acho que sim. Mas ainda tem muito desperdício na cadeia toda, né? Então, sei lá. Ela tem razão, galera. Acho que todo mundo precisa fazer sua parte pra gente conseguir diminuir esse desperdício cada vez mais, sabe? Então, fiquem ligados pra não deixar comida no prato e nem deixar os alimentos estragarem, né? Já sabe, come tudinho. Ai, primo, sei lá, acho que você tem razão. Acho que é melhor mesmo a gente vender essa fazenda e ir pra cidade. É o quê? Como assim? Primo, tá dando tudo errado. Quando a gente tenta consertar uma coisa, ela dá errado e depois dá errado de novo. E essa história do tesouro da tia? A gente tá procurando e não encontra nada. Eu tô achando que isso é mentira. Tá, prima, mas calma, não é fácil mesmo. E eu acho que a gente tem que ficar ligado nas inovações pra ir melhorando cada vez mais, não? Deve ser. Tá. E se você voltar pra cidade? Você vai fazer o quê? Sei lá, primo. Só quero ir embora daqui. Que isso, prima? Ai, primo, eu não achei que ia ser tão difícil. Ah, mas a gente tá dando conta, vai. Dando conta? Olha o tablet, só tem problema. Você não vai falar com a tia? E se dessa vez ela tiver uma dica que a gente tanto espera sobre o tesouro? Não sei, eu tenho medo dela ficar brava. Bom, enfim. Eu sei que antes de tomar qualquer decisão, você precisa ver uma coisa. O quê? Vem comigo. Vem comigo!
Vem! Primo, o que é isso? Eu vou te mostrar. Felipe, muito obrigado por nos receber aqui na fazenda, viu? Sejam bem-vindos. Peraí, fazenda? Primo, isso daqui é uma fazenda vertical, olha. Você pode explicar um pouco mais pra gente? Com certeza, a fazenda vertical, ela foi desenhada para produzir nos grandes centros urbanos com sustentabilidade ambiental. Basicamente, a gente imita o que tem dentro no campo, só que de forma verticalizada. Nossa, muito legal. Mas como é que vocês fazem para as plantas daqui crescerem sem sol? Nós fornecemos tudo que as plantas precisam para se desenvolver: água, luz, nutrientes, que assim elas completam o ciclo de vida dela com qualidade. Caramba, mas precisa de tudo isso de luz? Precisa. Lá fora nós temos o sol, aqui dentro não tem o sol, então eu tenho que usar o LED. O LED permite que eu forneça luz para as plantas na quantidade que elas precisam e elas vão crescendo e se desenvolvendo. Nossa, muito legal. Eu tô assim encantada. Será que você pode mostrar pra gente um pouco mais de perto pra gente entender melhor? Com certeza, vamos lá conhecer? Vamos. O trabalho começa a escolha das sementes e das cultivares. Essas precisam se desenvolver num ambiente 100% controlado. Em um laboratório, são realizados vários testes de iluminação, quantidade de água e nutrição, para encontrar as condições perfeitas para aquela planta produzir bem. As sementes são plantadas em um sistema de automação e controle, que garante todos os cuidados que a planta precisa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não são usados agroquímicos, nem mesmo terra, para cultivar os produtos. Além disso, pode existir uma redução de até 95% no consumo de água em relação à agricultura convencional. Sem insetos, pragas, chuvas torrenciais, animais ou pessoas caminhando na plantação, as folhas sofrem muito menos e crescem mais saudáveis. Sabemos o exato momento da colheita e, depois de feita, os produtos são embalados em ambientes recicláveis. E, em até 24 horas, o alimento é entregue ao consumidor final. Nossa, primo, foi muito legal ver como tudo isso funciona, sabe? Tudo interligado, tudo sustentável. Nossa, dá até vontade. Prima, olha aqui. A gente recebeu uma proposta muito boa de compra da fazenda. Você realmente vai querer vender? Ô, prima, você ouviu hoje da tia? Não. Oh. Qual? Queridos sobrinhos, estou com saudades. Resolvi dar uma pausa na viagem e visitá-los na fazenda. Logo, logo estou chegando com informações preciosíssimas sobre o tesouro. Beijos da tia. E sabe, prima, depois que a gente visitou a fazenda vertical, eu fiquei pensando, será que a gente não consegue aplicar nenhuma daquelas técnicas aqui? Aqui? Mas como? Sei lá, a ideia era deixar a fazenda o mais sustentável possível. Ah, primo, eu acho que seria legal até. Né? Você me ajuda? Bora. Bom, não preciso nem te falar quem pode ajudar a gente, né? E aí, Chico? Oi, Chico, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Pera aí, deixa só eu anotar essa ideia aqui, tá? Pronto. Diga lá. Bom, Chico, você sabe que a gente já aplicou diversas técnicas sustentáveis aqui na fazenda, né? Porém, a gente queria deixar ela mais sustentável ainda. Meu Deus! Vocês estão crescendo demais, gente! Ai, que orgulho! Nossa, vocês estão de parabéns, hein? Ai, gente, ó, sabe, eu tava aqui justamente anotando umas coisas aqui. Dá uma olhada só nessa dica que vai deixar a fazenda ainda mais sustentável, ó. Tem uma técnica chamada ILPF. Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Ela integra a lavoura, a pecuária e a floresta dentro da mesma área. Por exemplo, vocês podem plantar as árvores da floresta e entre elas também fazer as lavouras. Daí,
Depois da colheita, esse mesmo espaço pode ser usado como pasto para o gado, fornecendo um capim muito verde, de ótima qualidade. Ai, gente, essa técnica é ótima! Além de aumentar a produtividade sem desmatar, gera biodiversidade de fauna e de flora. Ai! Nossa, que legal, mas você tem mais dicas? Se eu tenho umas dicas, JP, ó. Olha pra mim. É lógico que eu tenho, meus queridos. Mas, ó, deixa eu procurar uma ótima aqui. Peraí. Aqui, ó. Usar energias renováveis. Instalação de placas de energia solar. E aqui, achei, ó. Essa dica é de ouro, ó. Vocês podem aplicar economia circular. Ô Chico, o que é economia circular? Eu vou mostrar como é que ela funciona. Olha só, a economia circular faz um melhor uso dos recursos naturais. Aqui não existe desperdício, hein? Todo resíduo pode ser utilizado de alguma forma. Por exemplo, a soja plantada na lavoura, misturada com outros nutrientes, pode se transformar em ração. Também dá para extrair o óleo da soja, que pode ser usado no biocombustível que vai para as máquinas. Dá até para usar o cocô do gado para a produção de adubo orgânico. E se a gente armazenar ele em tanques e tampar, os gases que vão acumular ali dentro podem ir para uma pequena usina para se transformarem em energia elétrica. Não é demais? Ai, e olha, gente, se vocês fizerem tudo isso, além de fazer bem para o meio ambiente, vocês vão produzir créditos de carbono! Quê? Créditos de carbono? Ô, JP, menino, olha, crédito de carbono é ouro hoje em dia, gente. Faz as contas aqui comigo. Se você deixar de emitir 1 tonelada de carbono, você ganha 1 crédito de carbono. Daí, esse crédito de carbono vira um certificado com valor financeiro. E de quebra, vocês ajudam a diminuir as mudanças climáticas no mundo. E aí? Não são de ouro essas dicas? Nossa, muito legal. A gente tem que aplicar mesmo tudo isso na nossa fazenda. Com certeza. Olha, Chico, muito obrigada, viu? Você tem ajudado tanta gente que eu nem sei dizer. É verdade, Chico. Olha, se não fosse você, eu acho que essa fazenda nem estaria andando, pra ser sincero, tá? Obrigado de verdade. Gente, tô aqui pra isso. Agora, corre, porque eu quero ver essa fazenda toda sustentável, hein? Tchau! Tchau, Chico. Tchau, tchau. Eu tô muito ansiosa pra ir pra nossa fazenda vertical. Eu gostaria, né, prima? Porém, alguém tem que cuidar disso tudo aqui, né? Ai, sério, eu nem acredito que a gente tem uma fazenda na cidade. Muito obrigada por não ter me deixado desistir. Eu tô muito orgulhosa de tudo que a gente tem feito aqui. Eu também. Ainda mais agora que a fazenda tá sustentável, eu tô mais feliz ainda. Sério. Então quer dizer que vocês resolveram vender a fazenda? Tia? Que saudade. Eu tava morrendo de saudade de vocês, meus sobrinhos queridos. Mas o que aconteceu? Eu achei essa placa na entrada da fazenda. Não, tia, não é nada disso que você tá pensando. A Não gente só mesmo. esqueceu de tirar a placa. E essa mala aí? É que agora a gente tá com uma fazenda vertical na cidade também. Aí a Dininha vai passar uns dias lá enquanto eu cuido daqui. Tia, a fazenda tá linda, jamais que a gente ia vender. Muito. Vamos ver, você vai amar. Aqui, pra onde a gente leva lá primeiro, JP? Vamos nas ovelhas. Eu acho que pra lá, né? Vamos. Tia, a gente até achou a nascente, graças aos sensores que instalamos na fazenda. Tia, essas matas ciliares aqui, elas estavam todas secas. A gente conseguiu recuperar tudo. Nossa, verdade, deu um trabalhão, né? Tô muito orgulhosa de vocês.
Ah, é muito legal ver tudo que vocês fizeram aqui. Eu tô muito orgulhosa. Mas vocês não querem saber do tesouro? Tati, tem tesouro mesmo? Lógico que tem. E a gente tá em cima dele. É nada. É verdade. Bora cavar? Bora! É o tesouro! Seguimores, depois de muito tempo procurando por esse tesouro, finalmente a gente encontrou. Vai, primo, abre aí. Ué, mas como isso é possível? Tem fotos recentes da fazenda. Não parece que foi enterrado antes da gente chegar aqui. Sempre teve aqui. É, até parece. A tia pode ter enterrado essas fotos enquanto a gente tava tomando café da tarde. Ah, então não tem tesouro nenhum. Esse é o tesouro, sempre teve aqui. Continuem olhando. Nossa, esse dia foi muito legal, né? Foi mesmo, primo. Ah, e esse então? Eu me diverti muito. A gente aprendeu tanto construindo tudo isso, né, prima? É Olha. verdade, primo. Ué, mas como assim? A gente tirou essa foto agora, tia. Ah, é? Tia? Cadê ela? Ô, tia! Tia! Tia!